Olá, queridos. O tema da mensagem de hoje é a bondade de Deus. Este ano nós temos estudado uma série de mensagens expositivas no livro de Gênesis e até aqui nós vimos no capítulo 1 o processo soberano e poderoso de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo na criação do mundo e tudo o que nele existe. O capítulo termina com a conclusão de Deus que diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. No capítulo 2, estudamos uma série de primeiras coisas. O primeiro sábado, Deus, naquele primeiro sábado, ele descansou, diz a palavra de Deus. Essa é a esperança de que um dia nós também desfrutaremos de um descanso eterno com Deus. Estudamos também sobre o primeiro lar, esse ambiente onde o homem viveria com todos aqueles recursos criados por Deus, incluindo a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Árvores que tiveram um papel central na primeira aliança. Foi outra coisa que nós estudamos juntos também, uma aliança que dava para o homem a escolha de crer e confiar em Deus e na definição que ele tinha do que era bom e mal para a sua vida, ou não crer e se tornar independente de Deus nas suas decisões. Estudamos também a respeito da primeira mulher. Deus, percebendo que o homem vivia só e tendo planos para que a sua imagem fosse espalhada na terra, criou a mulher para ser aquela que completaria o homem em sua missão, tanto de espelhar como de espalhar a glória de Deus. Assim, Deus instituiu também o primeiro casamento. O casamento não foi uma criação do homem, deveria haver entre eles um homem e uma mulher, uma aliança de exclusividade, fidelidade e cumplicidade entre os dois. No capítulo 3, então, nós começamos a estudar a tragédia da queda do homem. Em Gênesis 3, começamos na última mensagem falando do pecado que o homem cometeu contra Deus. Se Gênesis 3 não estivesse na Bíblia, a Bíblia não seria como nós a conhecemos hoje. Isso porque o resto das Escrituras, depois de Gênesis 3, fala das tristes consequências do pecado de Adão e explica o que Deus, na sua bondade e graça, faz para nos resgatar como humanidade. Quando nós entendemos as verdades desse capítulo, é possível entender melhor o ensino de Paulo sobre a justificação, por exemplo, em Romanos 5. É possível entender melhor a sua explicação sobre a futura ressurreição, em 1 Coríntios 15. Mas aqui, em Gênesis 3, a desobediência de Adão trouxe o pecado para dentro da raça humana. No entanto, a Bíblia não traz nenhuma explicação sobre a existência de Satanás e do mal até esse momento da queda. O registro de Gênesis 3 é uma história real. Se o pecado do homem não tivesse acontecido de verdade, então a fé cristã não teria sentido algum. Porque Jesus teria morrido, como nós vimos na semana passada, mas teria morrido sem objetivo nenhum. De Gênesis 3 a Apocalipse 21, a Bíblia registra o plano de Deus para resgatar o homem da sua vida de autossuficiência e ali existe o registro para chamar pecadores a se arrependerem e a confiarem em Deus por meio de Jesus Cristo. Esse é o relato bíblico. Na última mensagem em Gênesis 3, nós vimos com o pastor Rubens o momento em que o homem pecou. Em primeiro lugar, Satanás ele muda a ordem de Deus. Gênesis 3, de 1 a 5, nos relata isso, essa ação de Satanás. Ele, sendo astuto, ele mistura verdade com mentira e assim ele engana Eva
e a convence de que o caminho da autossuficiência é melhor do que obediência e crença na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 6 de Gênesis 3, nós vemos o que acontece. Gênesis 3,6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Incredulidade, desobediência, essas foram as atitudes que apontaram para a autossuficiência, para uma independência, primeiro da mulher e depois do homem, para com Deus. Então, no versículo 7, Adão e Eva buscam os seus próprios meios, que são, na verdade, ineficazes para resolver o pecado. Verso 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós sabemos, isso não resolveu o problema. Hoje, eu quero estudar com vocês algumas consequências do pecado experimentados por Adão e Eva, mas também quero olhar para a bondade de Deus, apesar do pecado do homem. Mas antes disso, vamos orar, vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a liberdade e os meios para que juntos, como igreja, olhemos para a Tua Palavra e assim o Senhor se revele um pouco mais para nós e assim possamos conhecer de maneira mais profunda quem o Senhor é e quais são os seus planos para as nossas vidas. Senhor, eu te peço para que essa palavra fale aos nossos corações. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. A primeira consequência que nós vemos aqui, não é? Observamos aqui no versículo 7 e 8, vamos ler juntos, né? Mais uma vez. Versículo 7, Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, a primeira consequência descrita aqui é a vergonha. E essa vergonha, ela se deu pela quebra da confiança, primeiro, um no outro, entre Adão e Eva. Nós aprendemos aqui que o pecado em nossas vidas afetam não só a nós mesmos, mas também o nosso próximo e também a Deus. Adão vai deixar isso ainda mais claro ao ser interrogado por Deus um pouco mais à frente. Antes do pecado, num contexto de total comunhão e confiança entre Adão e Eva, eles não tinham vergonha nenhuma. Em Gênesis 2:25, nós lemos: ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O pecado faz com que nos envergonhemos de nós mesmos. Deus nos deu um juiz chamado consciência. E essa consciência nos acusa quando a gente faz algo de errado e também nos aprova quando nós fazemos algo correto. Em Romanos 2,15, Paulo nos fala que homens mostram no seu coração, né? O texto lá, Romanos 2,15, diz assim, né? Mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Esse é o papel da consciência, dessa lei gravada no nosso coração. Explicando esse versículo, alguém comparou a nossa consciência com uma flecha fincada no nosso peito. E essa ilustração diz que quando eu faço algo de errado,
é como se eu estivesse mexendo nessa flecha e ela virasse no meu peito, e isso causa então uma dor, isso me incomoda porque estou fazendo algo errado. Mas se eu insistir em fazer isso, né, em girar a flecha muitas vezes, o meu peito então se dilacera, as pontas da flecha elas se desgastam e esse incômodo de girar a flecha vai se tornando cada vez menor. A Bíblia chama isso de má consciência. Hebreus 10, 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A Bíblia também chama isso de consciência cauterizada, em 1 Timóteo 4:2. O texto diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Tem gente que tem uma consciência assim, uma consciência má, cauterizada, que não funciona mais como deveria funcionar. Quando as pessoas não se envergonham mais dos seus pecados, significa que suas consciências já estão corrompidas. Em Jeremias 6,15, nós lemos: serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. A consciência de Adão e Eva acusou, imediatamente aqueles dois, porque era a sua primeira vez. Mas como é entre nós hoje em dia? Os pecados que anteriormente eram cometidos de maneira escondida, hoje em dia eles são exibidos abertamente, nas ruas, no trabalho, na TV, nos filmes e novelas, na internet e até mesmo dentro da igreja. Como anda a sua consciência? Cauterizada e amoldada pelas práticas que o mundo considera normal, ou assim como a de Adão e Eva, você tem vergonha da sua conduta? O problema é que ter vergonha simplesmente não é a solução para o problema. Não resolve toda a questão. E também não é a única consequência do pecado que enfrentamos. A segunda consequência que nós vemos aqui no texto é o medo. Isso está no versículo 9, onde lemos, 9:10, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. O pecado produz tanta vergonha quanto culpa. E essas duas coisas criam no pecador o desejo de se esconder. Adão e Eva se envergonharam e sentiram culpa, e por sua atitude de independência contra Deus, agora sentiam medo e vergonha. A culpa e o medo, normalmente eles andam juntos, e por isso esse primeiro casal, eles nem quiseram desfrutar daquela comunhão no final de tarde que eles tinham com o próprio Deus. Adão admitiu, no verso 10, eu tive medo. Adão não sabia que era inútil tentar se esconder do Senhor. Parece que ele incorre no mesmo problema que Jonas, quando pega um barco e tenta fugir do Senhor. Mas nós, quando abrimos a palavra de Deus, lá no Salmo 139:1, nós lemos, verso 1 até 12, nós vemos que isso é impossível acontecer, nós fugimos da presença do Senhor. Eu vou ler só o verso 1 e o verso 7, mas você pode ler todo o trecho na sua casa. Salmo 139, 1 a 12. O verso 1 diz assim: Senhor,
tu me sondas e me conheces. Não tem como esconder nada de Deus. Verso 7 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É inútil tentar se esconder de Deus. Só que parece que a gente se esquece disso, não é mesmo? Principalmente quando nós somos pegos no nosso pecado, como é o caso de Adão e Eva. A vergonha e o medo e também a culpa transformam o interior de Adão e Eva, e isso faz com que eles quebrem agora o seu relacionamento com Deus. E o pecado faz isso com Deus, conosco também, né? O pecado nos afasta de Deus. Eu conheço pessoas que dizem que não vêm à igreja porque elas sabem de tantas coisas que devem fazer e que não fazem na sua vida, que se sentem constrangidos então de vir para um ambiente como a igreja para aprender mais daquilo que ela já não está praticando. Essa semana eu estava assistindo também uma entrevista que aquele jornalista Marcelo Taz, ele estava fazendo com o Danilo Gentili. E em determinado momento o Taz pergunta para o Danilo: Danilo, você fala com Deus? E o Danilo respondeu: sim, eu falo. E depois ele completou, sem fazer piada, por incrível que pareça, tá certo? Porque ele é um humorista e costuma fazer piada com tudo. Mas ele com a cabeça meio baixa, disse: muitas vezes eu tenho vergonha de falar com Deus, né? Ele que professa que teve uma experiência com Deus numa igreja protestante, ele admite que tem vergonha por suas atitudes de falar com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua comunhão diária com Ele? Seu encontro a cada final de tarde? Adão e Eva, envergonhados e com medo, porque a sua consciência os acusava, deram o primeiro passo nesse processo de afastamento de Deus. A quantos passos você está de Deus? Há quantos dias você já não se encontra durante a semana com Ele? Queridos, vergonha e medo, por causa do pecado, nos leva a um afastamento cada vez maior do nosso Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade, propõe uma solução que passa pela disciplina, mas chega a uma restauração. Então aqui nós vimos algumas consequências do pecado até agora, né? Vergonha e medo, culpa, esses três elementos. Mas agora eu quero estudar um pouquinho com vocês esse agir de Deus. Como é que Deus responde ao pecado do homem? Aqui nós vemos, né, descrito para nós o início desse processo de restauração do homem. E a primeira lição que eu posso tirar daqui é que a iniciativa de reconciliação vem de Deus. É Deus quem vai atrás de Adão. É Deus quem nos busca no nosso pecado, na nossa rebeldia, no nosso afastamento. O versículo 9 diz: e chamou Deus o homem. Adão e Eva, se estivessem arrependidos, conscientes do seu pecado, eles deveriam ter corrido para Deus, confessado o seu pecado e pedido perdão. Mas ao invés disso, eles se escondem de Deus e então Deus, por amor a eles, os procurou. Milhares de anos à frente, o apóstolo Paulo chega à mesma conclusão quando ele examina toda a humanidade e diz lá em Romanos 3,11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deus Pai vem ao jardim para procurar o homem e a mulher, homem e mulher que ele havia criado à sua própria imagem e semelhança. Quando Jesus, o Filho, ele veio a esta terra, ele disse lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido. Iniciativa de Deus. Hoje, o Espírito Santo trabalha nos convencendo do nosso pecado. Mais uma vez, Deus vem até nós. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é maravilhoso sabermos que Deus, assim como foi ao encontro de Adão e Eva, Ele continua trabalhando em nossas vidas, hoje, por meio do Espírito Santo? Queridos, Deus não apenas se aproxima de nós, mas Ele também fala conosco. Dá uma olhada no versículo 11 a 13 de Gênesis 3. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus não faz perguntas aqui porque ele precisava de algum tipo de informação. Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente. Deus, quando ele vem até nós e faz perguntas, sempre é para o nosso próprio bem, para nos dar a oportunidade de avaliarmos uma situação, de reconhecermos e confessarmos o nosso pecado. Deus falando como um pai entristecido, de maneira amorosa, ele confronta aqueles seus filhos, Adão e Eva, que perderam o rumo. E aqui também, é assim também que Deus age conosco. Deus chamou Adão para lhe dar a oportunidade de responder e de sair do seu esconderijo. O simples fato de Deus chamar o homem é uma evidência do seu amor e da sua bondade. Deus poderia muito bem simplesmente cumprir o que tinha dito, matar o casal, e assim poderia começar tudo de novo. Infelizmente, Adão, ao invés de aproveitar a oportunidade de se acertar com Deus, ele transfere a sua culpa, tanto para a mulher como para o próprio Deus, dizendo: a mulher que tu me deste por esposa, me deu o fruto e eu comi. Quando Deus interrogou Eva, ela culpou a serpente. Ela não disse a serpente que tu criaste, mas talvez ela tenha pensado nisso. Quantas vezes você já justificou o seu pecado dizendo: mas Deus, na situação que eu estava, eu não poderia fazer outra coisa, não tinha outra coisa a se fazer, eu tive que pecar. Agora pensa bem comigo, falar isso não é uma outra maneira de dizer: Senhor, a situação que tu me deste me fez pecar? Quando a gente justifica o nosso pecado, isso mostra que nós não estamos arrependidos. O arrependimento e a confissão são pré-requisitos para o perdão e para a restauração de Deus. A palavra de Deus fala sobre isso lá em 1 João 1:9, um texto bem conhecido, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso prova, mais uma vez, que a solução não está em fugirmos e nos escondermos de Deus, mas sim em nos aproximarmos dele, arrependidos e prontos a reconhecermos os nossos erros. Como você tem lidado com os seus pecados? Será que eles têm feito você desanimar e se afastar de Deus, da igreja, se afastar das pessoas que têm vivido um compromisso mais sério de obediência e um relacionamento com Deus mais profundo?
Será que seus pecados têm te afastado de uma vida devocional diária com Deus? Te afastado daquele momento diário em que você fala com Deus em oração, confessando seus pecados e recebendo perdão? Aquele momento onde você estuda as Escrituras e recebe de Deus conforto, mas também instrução para viver essa vida. Você tem tido esses momentos diários? Queridos, Deus tem nos buscado, assim como Ele fez com Adão e Eva. Qual tem sido a sua resposta? Se esconder dele ou se relacionar com Ele de uma forma cada vez mais íntima? Continuando o texto, nós vemos então o pronunciamento do castigo de Deus. O amor de Deus por nós não pode excluir a sua justiça. O amor de Deus por nós não pode apagar a sua santa ira contra o pecado. Um Deus santo tem que tratar o pecado para o bem do pecador e também para a sua própria glória. Então Deus passa a pronunciar o castigo dele a cada um dos envolvidos nesse episódio. Em primeiro lugar, ele se dirige à serpente. No verso 14, nós lemos: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Nós temos aqui uma distinção entre o castigo da serpente e o castigo de Satanás, no versículo 15. Satanás que havia usado a serpente. A serpente foi um instrumento especialmente escolhido por Satanás para incitar Eva ao pecado. A palavra hebraica que é traduzida aqui, por serpente, contém a ideia de uma astúcia excepcional. As lendas rabínicas dizem que a serpente andava ereta, que tinha o poder de falar e que era ardilosa, era maliciosa. O texto diz que ela era astuta, uma outra tradução diz que ela era sagaz, palavras que definem esse animal. Deus, como castigo, condena a serpente a rastejar sobre o ventre e comer do pó da terra, um castigo que traz a ideia de humilhação. Eu sei disso porque outros textos no Antigo Testamento usam essa figura. Um deles está lá em Miqueias 7,17, que indica então a humilhação. O texto diz assim: Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Essa é uma referência à vitória do povo de Israel sobre seus inimigos, e como, humilhados esses inimigos, chegariam na sua presença, lambendo do pó da terra, assim como as serpentes. Esse foi o castigo da serpente. Já o castigo para Satanás nós vemos no versículo 15, que diz assim: Porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, a de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, que era Cristo. Este, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. As palavras de Deus a Satanás, aqui no versículo 15, são chamadas de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Porque aqui, logo depois da queda do homem, Deus faz questão de anunciar o caminho de volta, o seu plano redentor através de Cristo Jesus. Para o povo de Deus, da antiga aliança,
Esse versículo era um raio de esperança de um Salvador que viria no futuro. Para nós, é a esperança em Cristo que já veio no passado. Para Satanás, era a declaração de guerra da parte de Deus, atingindo seu ápice na condenação do inimigo. Em Romanos 16, 20, nós lemos que o Deus da paz, em breve, esmagaria debaixo dos pés a Satanás. A descendência da serpente e da mulher representam, então, a família de Satanás e a família de Deus. Na parábola do joio e do trigo, Jesus afirma claramente que Satanás tem filhos, pessoas que professam ser cristãs, né? Mas que na verdade não passam de uma imitação. Elas são joio, não são trigo. A parábola revela também que onde Deus planta um verdadeiro filho do reino, Satanás vem e planta um falso cristão no meio. Trigo e joio. Ela ainda explica que os dois vão crescer juntos e que só serão separados na colheita, no final dos tempos. O joio, no fundo, são pessoas que rejeitam a Jesus e que confiam em si mesmos para resolver os seus problemas. Ele pode ser até um religioso, está em nosso meio e se autodenominar cristão, mas no fundo, ele confia em si mesmo para viver a sua vida. De acordo com João Batista, os fariseus, os religiosos da época, foram chamados de raça de víboras. E Jesus usou essa mesma expressão para defini-los, dando a entender que eles eram filhos do diabo. Lá em João 8,44, nós lemos Jesus dizendo, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Portanto, ao longo da história, Satanás e a sua descendência vêm tentando atrapalhar a Deus e aos seus filhos. Satanás, o grande enganador, sempre teve filhos dispostos a lutarem contra o povo de Deus de maneira consciente e às vezes inconsciente. Mas na cruz, embora Satanás tenha ferido o calcanhar de Cristo, por causa da sua morte e ressurreição, que nós estudamos na semana passada, Cristo pisou a cabeça de Satanás e alcançou vitória absoluta sobre ele. É por isso que Paulo vai escrever em Colossenses 2, 14 e 15, o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, a lei que aponta para o nosso pecado, que aponta para a nossa incapacidade de vivermos esse padrão de santidade exigido por Deus. O texto continua: Cristo removeu esse escrito de dívida, removeu inteiramente, encravando na cruz. Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não é maravilhoso isso? Essa é a vitória que nós temos em Cristo. Essa é a promessa de salvação oferecida por Deus a nós. Em terceiro lugar, Deus trata com a mulher. Versículo 16 vai nos falar sobre isso. Verso 16, Gênesis 3,16 diz assim: E a mulher disse Deus: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Deus aqui reforça a sua palavra de esperança para Eva, quando diz que ela teria filhos. Então ela ficou sabendo naquele momento que ela não morreria imediatamente.
Só que esse privilégio especial da mulher de dar luz a filhos, viria agora acompanhado de dor. A segunda parte desse castigo tem a ver com o seu relacionamento, o relacionamento de Eva ou das mulheres com os seus maridos. O texto diz: o teu desejo, Eva, será para o teu marido. Existem algumas possíveis traduções para esse trechinho aqui, que ajuda a esclarecer um pouco do que esse castigo significa para Eva e para o relacionamento conjugal. Uma possível tradução para o teu desejo será para o seu marido é traduzi-lo como o seu desejo será contra o teu marido. Ou ainda, tem uma tradução que é feita, que traz as seguintes palavras: você desejará controlar o seu marido e ele te dominará. É o fim do versículo. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é que aquela relação harmoniosa criada por Deus, não é, para o casal, quando ele determinou que os dois seriam uma só carne, né, quando ele estabeleceu o casamento, que nós estudamos algumas semanas atrás, aquela relação de companheirismo agora sofreria uma tensão contínua, porque a mulher, ao invés de ser uma auxiliadora idônea, de boa vontade, ela vai desejar controlar o seu marido. E o marido, ao invés de liderar amorosamente essa esposa, ele vai tender a governar de maneira autoritária a sua mulher. Você sente esses efeitos no seu casamento? Essa é a consequência direta do pecado. E quanto mais nós andamos longe de Deus, mais evidente esse tipo de consequência vai aparecer nos nossos casamentos. Por fim, nós temos aqui em quarto lugar, Deus falando com o homem. Versículos 17 a 19. O texto diz assim: E a Adão, Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eva teria dores de parto, mas Adão sofreria diariamente ao trabalhar no campo. Se esforçando para obter comida, Adão enfrentaria dificuldade, e isso serviria para lembrá-lo de que a sua desobediência havia afetado também toda a criação. Em Romanos 8, versos 18 a 23, então, se você está anotando, né? Romanos 8, de 18 a 23, Paulo deixa clara essa condição da natureza corrompida pelo pecado do homem. E no versículo 22, eu vou ler só esse, você pode ler o trecho todo. O verso 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Aqui então nós vemos esse estado da natureza corrompida pelo pecado. Além disso, Adão, enquanto cuidava da terra, ele se lembraria de que um dia morreria e voltaria a ser pó, porque do pó foi formado. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa havia sido a promessa de Deus para o pecado do homem. E assim a consequência recai
sobre o homem e sobre a mulher. O capítulo termina com a restauração do casal, a bondade de Deus em oferecer, tanto para o homem quanto para a mulher, para a humanidade, um novo nome, um novo nome, né? Esse nome que Adão vai dar agora para Eva, que é o símbolo de vida. Também Deus providencia um novo relacionamento com esse casal, com o ser humano. Isso tem a ver com o perdão, e um perdão que vai aparecer em forma de um sacrifício animal, não é? Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E por fim, Deus também vai oferecer para eles um novo lar, a graça de não obrigá-los a viver eternamente num estado pecaminoso, fazendo assim com que eles deixem o jardim e não tomem do fruto da vida e vivam eternamente nesse estado de pecado. Mas tudo isso nós só podemos ver na semana que vem. Hoje nós vimos 3 coisas. Primeiro, vergonha, medo e culpa são consequências do pecado e podem ser vencidas pelo arrependimento e pela confissão sincera. Segundo, que é sempre Deus que vem ao nosso encontro, e quando Ele faz isso, quando Ele vem nos buscar, Ele nos dá a chance de nos arrependermos. Em terceiro lugar, nós vimos que mesmo em meio ao castigo, Deus disciplina com graça, visando a nossa restauração. A minha oração então é que, conhecendo essas verdades, nós nos tornemos mais sensíveis à voz do nosso Deus. Que nós estejamos sempre prontos a nos reconciliarmos com o nosso Deus Criador. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque mesmo num capítulo como este, que descreve a tua justiça que recai sobre esse casal, sobre a humanidade, por causa do pecado, ainda assim nós podemos ver a tua bondade, ver a tua graça, o teu cuidado para conosco, o teu amor a ponto de reestabelecer esse relacionamento que o homem desfez a partir do sacrifício do teu único Filho. Pai, nós te louvamos por tamanho amor e queremos nos colocar nas tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas mais sensíveis à tua voz, e homens e mulheres que andam em intimidade com o Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém.